A maioria das pessoas acredita que sabe o que significa o tipo sanguíneo, O, o doador universal, aquela categoria simples e segura que salva vidas em situações de emergência. Mas quando a inteligência artificial analisou recentemente uma enorme quantidade de dados genéticos e médicos, a história do tipo O revelou ser muito mais surpreendente do que se esperava. Padrões ocultos, conexões inesperadas com a saúde e segredos evolutivos estão reescrevendo tudo aquilo que achávamos ser ciência já consolidada. Vamos mergulhar de cabeça nisso, porque talvez você nunca mais veja o sangue da mesma forma. Tipo sanguíneo O, o básico, mas com uma reviravolta. Quando você ouve tipo sanguíneo O, é bem provável que sua mente vá direto para uma de duas coisas: ou é o doador universal, ou simplesmente o tipo sanguíneo mais comum. E isso não está errado, só que a história real do sangue tipo O é mais rica, mais curiosa e muito menos entediante do que qualquer explicação de livro didático. Graças a décadas de pesquisa e agora a inteligência artificial vasculhando enormes conjuntos de dados médicos, sabemos que o tipo O é cheio de peculiaridades que não combinam muito bem com o rótulo de simples que lhe foi dado. Vamos começar pelo básico. O sangue humano é classificado em 4 tipos principais dentro do sistema A, B, O, A, B, A, B e O. Essas categorias se resumem a pequenos marcadores químicos, chamados antígenos, que ficam na superfície das células vermelhas do sangue. Pense neles como pequenas etiquetas de identificação que suas células carregam. O tipo A possui o antígeno A, o tipo B possui o antígeno B, o tipo AB carrega os dois, e o tipo O, bem, o O aparece sem nenhuma dessas etiquetas. É por isso que os cientistas costumam chamá-lo de tipo sanguíneo nulo. Ele parece em branco, como uma célula sem nenhum crachá de identidade. Essa ausência de marcadores é justamente o que torna o tipo O tão poderoso na medicina. Como o sangue não carrega os antígenos A ou B, o sistema imunológico da maioria dos pacientes não reage de forma adversa quando recebe uma transfusão desse tipo sanguíneo. Foi assim que o tipo O ganhou o título de doador universal. Nas salas de emergência ao redor do mundo, quando os médicos não têm tempo de descobrir o tipo sanguíneo de alguém, eles recorrem ao O negativo, a opção mais segura. Por décadas, ele tem sido um salvador silencioso, mas é aqui que as coisas ficam interessantes. O sangue tipo O não é apenas um herói humanitário. Do ponto de vista genético, ele também representa uma mutação fascinante. Os cientistas acreditam que o tipo O surgiu quando um gene responsável por produzir os antígenos A ou B perdeu um pedaço de suas instruções há milhares de anos. Em outras palavras, o O não veio primeiro. Ele é mais como o filho rebelde da família dos tipos sanguíneos. Ainda assim, hoje o O se tornou o tipo sanguíneo mais comum no planeta. Aproximadamente 45% das pessoas nos Estados Unidos são do tipo O, e em algumas regiões da América do Sul, esse número pode chegar a quase 100%. Claramente, ser neutro tem suas vantagens, e aqui vai uma curiosidade. O O não é o mais comum em todos os lugares. Em partes da Ásia, o tipo B é surpreendentemente predominante. Em certas regiões da Índia, é o A que lidera. Essas variações na distribuição global dos tipos sanguíneos nos oferecem pistas fascinantes sobre a migração humana, a sobrevivência e até a resistência a doenças. Por exemplo, em regiões historicamente afetadas pela malária, o tipo sanguíneo O parece ter proporcionado uma vantagem. Pessoas com O tinham menor probabilidade de desenvolver formas graves e perigosas da doença, o que lhes deu uma vantagem de sobrevivência, que ajudou o tipo a se espalhar pelas populações ao longo de milhares de anos. Claro que o sangue tipo O tem suas próprias particularidades e riscos. Embora possa oferecer proteção contra certas doenças, como a malária, e até reduzir o risco de alguns problemas de coagulação, ele também torna as pessoas mais vulneráveis a outras condições, como úlceras estomacais causadas pela bactéria Helicobacter pylori. Em outras palavras, a natureza raramente distribui passes gratuitos. O que realmente agita as coisas hoje em dia, no entanto, é a entrada da inteligência artificial nesse cenário. Por décadas, a tipagem sanguínea foi bastante direta. Você é A, B, AB ou O, positivo ou negativo, simples assim. Mas a inteligência artificial
está agora vasculhando enormes bancos de dados globais, identificando padrões que pesquisadores humanos jamais conseguiriam enxergar. E descobriu-se que, mesmo dentro da categoria aparentemente vazia do tipo O, existem variações ocultas, diferenças moleculares sutis e conexões inexploradas com resultados de saúde que a ciência está apenas começando a desvendar. Embora sempre tenhamos encarado o tipo O como o básico sem frescuras, cada vez mais ele parece ser exatamente o contrário. Uma história genética repleta de sobrevivência, mistério e complexidade inesperada. E a inteligência artificial está finalmente abrindo essa cortina. Veja só o que foi encontrado. Durante décadas, os médicos trataram a tipagem sanguínea como uma ciência já resolvida. Você era A, B, AB ou O. Acrescentava o positivo ou negativo do fator RH. E era isso. Simples, não é mesmo? Pois bem, não mais. A inteligência artificial tem esse jeito de mexer naquilo que achávamos já estar resolvido e revelar camadas escondidas. E o tipo sanguíneo O acabou se mostrando repleto de surpresas. Então, o que a inteligência artificial realmente descobriu? A primeira grande revelação é que o tipo O não é tão uniforme quanto imaginávamos. Por muito tempo, os cientistas classificaram o sangue tipo O sob uma única categoria, tratando praticamente todos os portadores como se seu sangue fosse idêntico. Mas análises baseadas em inteligência artificial sobre dados genéticos e moleculares mostraram que existem subtipos sutis dentro do O que nem sempre se comportam da mesma maneira. É como descobrir que aquele seu sorvete favorito de baunilha puro, na verdade, vem em dezenas de sabores ligeiramente diferentes, distinções sutis demais para o paladar humano perceber, mas significativas o suficiente para importar na medicina. Uma das descobertas mais fascinantes é a forma como esses subgrupos do tipo O interagem de maneira diferente com doenças infecciosas. Por exemplo, já se sabia que pessoas com sangue tipo O pareciam ser menos suscetíveis a formas graves de malária, o que provavelmente ajudou o tipo O a se expandir em regiões onde essa doença era uma das principais causas de mortalidade. Mas a análise por inteligência artificial revelou conexões ainda mais sutis. Certas variações do tipo O parecem oferecer uma proteção mais robusta contra a cólera, uma doença que moldou a história humana de formas devastadoras. Por outro lado, alguns subtipos O podem elevar o risco de infecções virais graves, como o norovírus, aquele famoso vírus do estômago que se espalha rapidamente por escolas e navios de cruzeiro. A Covid-19 jogou ainda mais lenha na fogueira. Estudos iniciais sugeriram que pessoas com sangue tipo O poderiam ser ligeiramente menos vulneráveis a manifestações graves da doença, em comparação com os tipos A ou AB. Modelos de aprendizado profundo movidos por inteligência artificial, que analisaram enormes conjuntos de dados hospitalares, confirmaram que essa tendência era real, mas também que nem todos os subtipos O se beneficiavam da mesma forma. Aqueles subgrupos ocultos revelados pela IA, eles fizeram diferença nos desfechos clínicos. Em outras palavras, afirmar que o sangue tipo O protege contra a Covid é uma simplificação enorme. A verdade é que alguns subtipos O se saem melhor do que outros, e somente a inteligência artificial teve capacidade suficiente para vasculhar milhões de registros e identificar isso. Outra descoberta surpreendente, o famoso rótulo de doador universal, não é tão absoluto quanto sempre acreditamos. Embora o O negativo seja de fato a opção mais segura em situações de emergência, a análise de dados de transfusão feita por IA mostra que até o sangue tipo O pode carregar peculiaridades moleculares sutis, capazes de desencadear reações imunológicas em casos raros. Essas reações costumavam ser descartadas como anomalias, mas com a IA, identificando padrões em bases de dados globais, ficou claro que não se trata de ocorrências aleatórias. Elas estão ligadas a variações ocultas nos subgrupos do tipo O. Isso pode transformar completamente a forma como os hospitais fazem a triagem de sangue e associam doadores a receptores. Ainda mais fascinante é o fato de que a IA começou a mapear como o sangue tipo O interage com o microbioma intestinal, os trilhões de bactérias que habitam nosso sistema digestivo. Pesquisas preliminares sugerem que pessoas com sangue tipo O podem ter um equilíbrio microbiano ligeiramente diferente em comparação com os tipos A ou B,
o que talvez explique por que o tipo O é mais propenso a úlceras, mas potencialmente menos suscetível a certas doenças metabólicas. Isso não é apenas uma curiosidade, pode eventualmente moldar o funcionamento da nutrição personalizada e da medicina. Imagine um futuro em que o seu médico não pergunte apenas sobre alergias ou histórico familiar, mas também sobre o seu subgrupo exato, de tipo o antes de prescrever um tratamento. Talvez a parte mais fascinante de tudo isso seja o que representa para ele a medicina de precisão. Até agora, o sistema ABO foi tratado como uma ferramenta imprecisa. Útil, sim, mas não especialmente refinada. Com a inteligência artificial revelando camadas ocultas, o tipo O já não é uma categoria única, é um espectro. Os médicos poderão um dia dizer: você não é simplesmente O positivo. Você é O positivo com um perfil molecular específico que o torna mais resistente à doença X, mas mais vulnerável à condição Y. Esse nível de detalhe poderia transformar completamente os cuidados preventivos, as transfusões e até os transplantes de órgãos. E o mais surpreendente é que estamos apenas começando a explorar. A inteligência artificial se alimenta de grandes volumes de dados, e à medida que mais hospitais, bancos de sangue e bases de dados genéticos compartilham suas informações, a imagem do tipo O ficará cada vez mais nítida. O que hoje nos surpreende pode amanhã ser conhecimento médico comum. O que antes era considerado o tipo sanguíneo simples, sem atributos especiais, de repente parece ser uma das histórias mais complexas e dinâmicas de toda a biologia humana. Da próxima vez que você ouvir alguém dizer casualmente: "Ah, eu sou só tipo O", você saberá a verdade. Não existe mais esse só quando se fala em tipo O. Surpresa! O tipo O e a evolução humana. Se o tipo sanguíneo O tem um grande mistério, é este. Por que ele se tornou tão comum? Afinal, surgiu como um erro genético, uma peça ausente no gene responsável pelos antígenos A ou B. Por essa lógica, seria de esperar que fosse raro, talvez até desaparecesse com o tempo. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O tipo O se espalhou como fogo em palha seca e em muitas regiões do mundo acabou se tornando o tipo sanguíneo predominante. Claramente, havia algo no tipo O que dava aos seres humanos uma vantagem. Uma das teorias é que o sangue tipo O oferecia benefícios de sobrevivência diante de doenças infecciosas. Vale lembrar que os antígenos das células vermelhas do sangue não são apenas detalhes aleatórios, eles influenciam diretamente a forma como os agentes patogênicos interagem com o nosso organismo. O parasita da malária, por exemplo, o Plasmodium falciparum, tende a se fixar nos antígenos presentes nas células vermelhas do sangue. Pessoas com tipo O, por não possuírem essas chamadas alças, tornam-se alvos mais difíceis de alcançar. Estudos demonstraram que portadores do tipo O têm menor probabilidade de desenvolver as complicações mais graves da malária, como a malária cerebral. Isso poderia explicar por que o tipo O é tão comum na África e em outras regiões historicamente afetadas pela malária. Em termos simples, o tipo O pode ter salvado muitas vidas nos momentos mais críticos. Mas a malária não é a única doença presente nessa história evolutiva. A cólera, outro grande flagelo da história, também parece ter influenciado a distribuição dos tipos sanguíneos. Pesquisas indicam que pessoas com tipo O têm maior tendência a sofrer desidratação severa em casos de cólera, o que parece ser uma desvantagem. Curiosamente, porém, o tipo O continuou a se expandir, mesmo em regiões onde a cólera era comum. Por quê? É aqui que as coisas ficam ao mesmo tempo complexas e fascinantes. Alguns cientistas argumentam que, embora portadores do tipo O pudessem ser mais afetados pelos surtos de cólera, eles também apresentavam maior resistência a outras doenças que circulavam simultaneamente. Em termos evolutivos, tudo se resume a um jogo de trocas e compensações. Há ainda a questão de saber se o tipo O foi mesmo o tipo sanguíneo original. Durante anos, os livros didáticos sugeriram que o tipo O poderia ter surgido primeiro, com os tipos A e B se desenvolvendo posteriormente. Afinal, sendo o mais comum, não deveria ser a raiz de todos os outros? Porém, análises genéticas apontam para uma conclusão diferente. O tipo A é provavelmente o tipo sanguíneo ancestral, tendo o tipo U surgido a partir de uma mutação no gene.
AB há milhares de anos. Ainda assim, uma vez que apareceu, o tipo O se propagou de forma bastante acelerada. Modelos de genética populacional, impulsionados por inteligência artificial, agora sugerem que o sucesso do tipo O foi parcialmente resultado de variações aleatórias, mas também fortemente moldado pela seleção natural. Em termos simples, ter sangue do tipo O aumentava as chances de sobreviver a certas epidemias, o que fez com que essa característica continuasse sendo transmitida. A distribuição geográfica do tipo O também desempenha um papel fundamental nessa história. Na América do Sul e Central, o tipo O domina de forma quase absoluta. Em algumas populações indígenas, a frequência do sangue tipo O se aproxima de 100%. Como isso aconteceu? As teorias apontam para os padrões de migração. Quando os seres humanos atravessaram para as Américas há milhares de anos, as pequenas populações fundadoras já carregavam altas proporções do tipo O, e ao longo das gerações, ele se tornou a grande maioria. Em contraste, partes da Ásia apresentam um equilíbrio maior entre os tipos A, B e O, sugerindo diferentes pressões de sobrevivência e rotas migratórias distintas. O que é realmente surpreendente é como a inteligência artificial está acrescentando novas dimensões a esses quebra-cabeças evolutivos. Ao analisar o DNA de restos antigos e compará-los com genomas modernos, a IA está ajudando cientistas a rastrear como os tipos sanguíneos se transformaram ao longo de milhares de anos. É como assistir a um time-lapse das estratégias de sobrevivência humana. Em alguns casos, isso até revela como guerras, grandes epidemias e migrações em massa redesenharam o mapa dos tipos sanguíneos em continentes inteiros. O tipo O não foi apenas um passageiro passivo na história humana, ele fez parte da narrativa de quem sobreviveu, quem não sobreviveu e quem transmitiu seus genes. E então, há a questão da alimentação, um ângulo polêmico, mas bastante intrigante. Você provavelmente já ouviu falar da chamada dieta do tipo sanguíneo, que defende que pessoas com sangue tipo O deveriam consumir mais proteína por serem descendentes de caçadores. Embora a maioria dos cientistas considere isso pseudociência, existe um grão de verdade evolutiva nisso. O tipo O, de fato, predominou em muitas populações de caçadores-coletores, provavelmente porque se mostrava eficaz em ambientes onde infecções e resistência física eram desafios constantes. A análise feita por inteligência artificial sobre marcadores genéticos ligados ao metabolismo sugere que podem existir, de fato, conexões sutis entre o tipo O e a forma como o organismo processa certos nutrientes, embora muito menos dramáticas do que os entusiastas de dietas costumam defender. A conclusão? O tipo sanguíneo O não é apenas uma curiosidade genética, mas sim uma história de sobrevivência gravada na trajetória humana, de pântanos infestados de malária a antigas migrações, das florestas tropicais da América do Sul às savanas africanas. O tipo O conduziu as pessoas por alguns dos momentos mais difíceis da humanidade. Não foi o primeiro tipo sanguíneo a surgir, mas assim que apareceu, a evolução tratou de garantir sua permanência. Da próxima vez que você pensar no tipo O como o tipo em branco, lembre-se disso. É em branco como um escudo, não como uma página vazia. Quando o assunto é saúde e tipo sanguíneo, O, a conversa costuma misturar ciência, mito e crenças populares. Provavelmente você já ouviu alguém dizer que pessoas do tipo O são naturalmente mais saudáveis, mais fortes ou até mais dispostas. Alguns afirmam que elas têm o sangue de guerreiro, enquanto outros alertam que são mais vulneráveis a certas doenças. Então, qual é a verdade? Saúde, riscos e pontos fortes. Graças a décadas de estudos médicos e agora a inteligência artificial, processando milhões de registros de pacientes, estamos finalmente tendo uma visão mais clara. Vamos começar com uma das características mais conhecidas do tipo O, as úlceras. Se você é do tipo O, tem mais chances de desenvolver úlceras estomacais causadas pela bactéria Helicobacter pylori, que provoca inflamação na parede do estômago. Essa relação não é pequena. Estudos indicam que portadores do tipo O têm um risco cerca de 30 a 40% maior em comparação com os tipos A ou B. Por quê? Uma teoria sugere que a ausência de antígenos no sangue tipo O interfere de alguma forma na resposta imunológica a H. pylori,
facilitando a instalação da bactéria no organismo. Não é exatamente a vantagem guerreira que tanto se comenta. Por outro lado, pessoas do tipo O tendem a apresentar riscos menores para certos problemas cardiovasculares. Pesquisas demonstraram que portadores do tipo sanguíneo O frequentemente apresentam níveis mais baixos do fator de von Willebrand e das proteínas de coagulação no sangue. Isso pode soar técnico, mas o ponto central é o seguinte: o sangue tipo O tem menor tendência a formar coágulos perigosos, que podem desencadear infartos e derrames. Análises de registros hospitalares feitas por inteligência artificial confirmaram essa tendência protetora, revelando que portadores do tipo O estavam subrepresentados em emergências graves de coagulação em comparação com outros grupos, ou seja, há sim um benefício cardiovascular embutido no tipo O. Outro ângulo interessante envolve a fertilidade. Por muitos anos, médicos notaram que mulheres com sangue tipo O pareciam ter reservas ovarianas mais baixas em relação às do tipo A ou B. Alguns temiam que isso significasse uma redução na capacidade reprodutiva. Porém, uma análise aprofundada feita pela inteligência artificial em registros de clínicas de fertilidade revela um quadro mais complexo. Embora portadoras do tipo O possam às vezes apresentar contagens menores de óvulos, elas não experimentam taxas de sucesso em gestações significativamente reduzidas quando os tratamentos são considerados. Em outras palavras, a situação não é tão simples nem tão preocupante quanto parecia antes. A história do sistema imunológico é igualmente complexa. Pessoas com sangue tipo O frequentemente apresentam respostas imunes bastante intensas, o que pode explicar por que historicamente esse grupo resistiu melhor a infecções como a malária. Mas existe uma contrapartida. Essas mesmas particularidades imunológicas podem deixar os portadores do tipo O mais suscetíveis a reações intensas quando adoecem. Por exemplo, o tipo O demonstrou maior risco de manifestações severas diante de certas infecções virais, como o norovírus. Modelos de inteligência artificial identificaram ainda diferenças sutis na forma como subgrupos do tipo O respondem a resfriados comuns e gripes, sugerindo que a imunidade do tipo O não é um único superpoder, mas sim uma combinação de pontos fortes e vulnerabilidades. Agora, vamos falar sobre as teorias de personalidade, porque é aqui que a ciência e a cultura popular se encontram. No Japão e na Coreia do Sul, o tipo sanguíneo costuma ser tratado como se fosse astrologia. Os do tipo O são estereotipados como pessoas confiantes, determinadas e até um pouco impulsivas. Embora seja um assunto divertido em festas, essas afirmações sobre personalidade não resistem a estudos científicos. Projetos de mineração de dados com inteligência artificial, que analisaram pesquisas de personalidade e registros médicos, não encontraram nenhuma evidência consistente ligando o sangue tipo O a traços específicos de personalidade. Em resumo, seu tipo sanguíneo não vai determinar se você é corajoso, tímido ou a alma da festa. Desculpe, amantes do horóscopo. O que não é mito, porém, é como o sangue tipo O influencia os tratamentos médicos. O negativo ainda é o doador universal e o O positivo é o tipo mais comum nos bancos de sangue. Mas a inteligência artificial revelou pequenas incompatibilidades até dentro das transfusões do tipo O. Alguns portadores do tipo O produzem anticorpos contra antígenos menos conhecidos, tornando certas transfusões mais arriscadas do que se esperava. Isso explica por que algumas transfusões de O para O no passado deram errado, algo que deixava os médicos sem resposta. Hoje sabemos que não era azar, era uma complexidade oculta que a inteligência artificial finalmente trouxe à tona. E onde isso nos deixa? Se você tem sangue tipo O, não é invencível, mas também não está condenado. Você pode escapar de um infarto, mas enfrentar mais problemas digestivos. Pode resistir à malária, mas ser atingido com mais força pelo norovírus. Como tudo na biologia humana, é um equilíbrio entre pontos fortes e vulnerabilidades. O que há de novo e fascinante é que a inteligência artificial consegue identificar esses riscos com uma precisão nunca vista antes. A conclusão? O sangue tipo O não faz de você um guerreiro nem uma pessoa frágil. Ele faz de você um ser humano,
com sua própria combinação única de defesas e pontos cegos, e a inteligência artificial está nos ajudando a finalmente enxergar o quadro completo. Por falar em guerreiro, o tipo sanguíneo herói. Se há um lugar onde o tipo O realmente brilha, é na medicina. Hospitais do mundo inteiro dependem dele todos os dias, muitas vezes em situações de vida ou morte. Por décadas, o tipo O, especialmente o O negativo, tem sido o herói silencioso das salas de emergência, ambulâncias e zonas de desastre. Mas a inteligência artificial está agora transformando a forma como entendemos e utilizamos esse tipo sanguíneo herói, revelando que até o tipo O possui camadas de complexidade que os médicos estão apenas começando a explorar. Primeiro, o básico. O O negativo é chamado de doador universal, porque não possui os antígenos A nem B, tampouco o fator RH. Isso o torna a escolha mais segura quando os médicos não têm tempo para determinar o tipo sanguíneo de um paciente, como durante uma cirurgia de emergência ou após um acidente grave. Uma bolsa de O negativo pode ser administrada em quase qualquer pessoa, ganhando um tempo precioso. Por isso, os bancos de sangue tratam o O negativo como ouro líquido, mesmo que apenas cerca de 7% da população o possua. O O negativo representa uma enorme parcela das transfusões de emergência em todo o mundo. Já o O positivo, embora não seja universal, é o tipo sanguíneo mais comum no geral, o que o torna igualmente essencial na prática. Como quase 40% das pessoas têm O positivo, os hospitais precisam de um fornecimento constante para atender às necessidades do dia a dia, desde cirurgias de rotina até complicações no parto. Em outras palavras, se o O negativo é o herói das emergências, o O positivo é o trabalhador confiável que mantém todo o sistema funcionando. Mas eis a reviravolta. A inteligência artificial demonstrou que o título de doador universal não é tão absoluto quanto se pensava. Os médicos já conheciam casos raros em que transfusões de O negativo provocavam reações inesperadas. Durante anos, esses episódios foram tratados como coincidências isoladas. Porém, análises conduzidas por Yi Wei em registros globais de transfusões revelaram um padrão. Escondidas no sangue do tipo O, existem pequenas variações de antígenos, tão sutis que os exames laboratoriais tradicionais não as detectavam, mas que ainda assim podem desencadear respostas imunológicas nos receptores. Não acontece com frequência, mas é o suficiente para ser relevante. Hoje, algoritmos de IA conseguem identificar essas incompatibilidades sutis, reduzindo os riscos e tornando as transfusões mais seguras do que nunca. Outro avanço importante vem da capacidade da IA de prever os resultados das transfusões. Tradicionalmente, os médicos faziam a compatibilização do sangue com base no tipo ABO e no fator RH. Mas e se dois doadores O positivo não forem, na verdade, idênticos a nível molecular? Os modelos de inteligência artificial, treinados com enormes conjuntos de dados, conseguem agora prever com que eficácia o sangue de um doador específico vai funcionar para um determinado paciente, levando em conta desde particularidades genéticas até o histórico de transfusões anteriores. Pense nisso como uma compatibilidade de precisão, um passo além das classificações sanguíneas tradicionais de sempre. Os transplantes de órgãos são outra área onde o sangue tipo O tem desempenhado um papel de destaque. Como as pessoas com tipo O não possuem os antígenos A e B, elas podem doar órgãos para um grupo mais amplo de receptores. Mas o lado oposto é que os receptores do tipo O só conseguem aceitar órgãos de outros doadores do tipo O, tornando-os alguns dos pacientes mais difíceis de compatibilizar. A inteligência artificial também estaria a ajudar nesse campo, analisando bases de dados de transplantes para otimizar as combinações entre doadores e receptores e reduzir os riscos de rejeição. A esperança é que, um dia, a IA possa até auxiliar na modificação de órgãos doados por meio de edição genética ou tecidos cultivados em laboratório, tornando os receptores do tipo o menos suscetíveis à rejeição. E não podemos esquecer as pandemias. Durante a crise da Covid-19, a escassez de sangue tornou-se uma preocupação mundial. A inteligência artificial ajudou os hospitais a prever picos de procura e a gerir os estoques, garantindo que as reservas de O negativo estivessem disponíveis para os casos mais críticos.
Olhando para o futuro, a IA poderá ajudar os bancos de sangue a planear com meses de antecedência, prevendo escassez com base em tudo, desde taxas sazonais de acidentes até mudanças demográficas nas populações locais. Talvez a parte mais inspiradora do tipo, na medicina seja a sua história humana. Por trás de cada unidade de sangue existe um doador, alguém que arregaçou a manga, muitas vezes sem saber de quem poderia estar a salvar a vida. A inteligência artificial pode estar a revolucionar a forma como gerimos e compatibilizamos o sangue, mas o simples ato de doar continua a ser o coração de tudo isso. E como o sangue do tipo O está em tão grande procura, os doadores desse tipo carregam uma responsabilidade especialmente significativa. Em alguns países, os doadores regulares de O negativo são até classificados como doadores prioritários em períodos de escassez. A ciência nos diz que o tipo sanguíneo O é um produto fascinante da genética e da evolução, mas a cultura conta uma história completamente diferente. Em todo o mundo, os tipos sanguíneos foram penetrando no folclore, na cultura popular e até nas decisões do dia a dia. E quando se trata de mitos, o tipo O acumulou bastante coisa, alguns lisonjeiros, outros francamente estranhos. Vamos começar pelo Japão, onde o tipo sanguíneo não é apenas um detalhe médico, mas uma verdadeira obsessão cultural. Desde o início do século XX, um sistema de crenças chamado Ketsueki Gata associa os tipos sanguíneos à personalidade. Pessoas do tipo O são vistas como líderes confiantes, práticas e às vezes teimosas. Não é raro encontrar vagas de emprego que discretamente favorecem candidatos do tipo O, ou perfis de relacionamento com orgulhosas declarações como "sou tipo O". A Coreia do Sul tem fascínio semelhante, retratando os do tipo O como figuras guerreiras, transbordando energia. Claro, nada disso tem respaldo científico. Análises computacionais avançadas confirmam o que pesquisas tradicionais já apontavam. Não existe nenhuma ligação consistente entre tipo sanguíneo e personalidade. Ainda assim, essa crença está tão enraizada que molda interações sociais, processos de contratação e até a escolha de parceiros. Os mitos podem ser acientíficos, mas influenciam comportamentos reais. Depois temos a famosa dieta do tipo sanguíneo, que afirmava que pessoas do tipo O deveriam se alimentar com refeições ricas em proteínas porque seus ancestrais eram caçadores. Soava plausível, e milhões de pessoas aderiram. Mas estudos modernos, incluindo análises nutricionais computadorizadas, encontraram pouco apoio a essa ideia. O tipo sanguíneo pode influenciar alguns riscos de saúde, mas não determina se um bife ou uma salada é mais adequado para você. Suas bactérias intestinais, seu estilo de vida e sua genética têm muito mais importância. Outro equívoco comum é considerar o tipo O como o mais saudável ou o tipo original. Na verdade, o tipo O surgiu posteriormente, como uma mutação do tipo A. Embora ofereça proteção contra certas doenças, também eleva os riscos para outras condições, como úlceras. A ideia de que o tipo O seria o sangue puro chegou até a alimentar ideologias pseudocientíficas de superioridade. A ciência e o bom senso respondem com clareza: os tipos sanguíneos são ferramentas de sobrevivência, não hierarquias de valor humano. A inteligência artificial já está ajudando a desmontar esses mitos ao analisar enormes conjuntos de dados. Um estudo demonstrou que pessoas do tipo O apresentam riscos cardíacos ligeiramente menores, mas essa diferença desaparece quando o estilo de vida é levado em conta. Em outras palavras, seus hábitos importam muito mais do que o rótulo do seu sangue. Por que esses mitos continuam tão vivos? Simples, o tipo sanguíneo parece algo íntimo, um rótulo fácil que todos carregamos. Você é tipo O, então é um líder nato? Soa muito mais atraente do que você é tipo O, então pode ter um risco maior de úlcera. A cultura se alimenta de histórias, e os tipos sanguíneos as oferecem, mesmo quando a ciência discorda. E o que acontece quando paramos de olhar para o tipo O pelo prisma do passado e do presente e começamos a perguntar o que o futuro reserva? A inteligência artificial e o próximo capítulo da ciência do sangue prometem muito. Se o século passado foi marcado pela descoberta dos tipos sanguíneos, o próximo será dedicado a decifrar suas camadas mais ocultas. E quem lidera essa jornada? A inteligência artificial.
O que antes era um sistema rígido de 4 tipos, agora se parece com uma enorme árvore genealógica, com inúmeros ramos que mal começamos a explorar. Para o tipo O especialmente, o futuro está longe de ser simples. Uma das maiores fronteiras é a medicina de precisão. Hoje, a maioria dos médicos pensa em categorias amplas de sangue: O, A, B, AB, positivo ou negativo. Mas a inteligência artificial está revelando que, mesmo dentro do tipo O, existem microvariações que influenciam desde o risco de infecções até a tendência à coagulação. Imagine um futuro em que seu prontuário médico não liste apenas o positivo, mas traga um perfil detalhado, gerado por inteligência artificial, sobre sua estrutura exata de antígenos e como ela interage com sua genética, dieta e sistema imunológico. Isso poderia transformar a forma como os médicos previnem doenças, prescrevem medicamentos e até personalizam vacinas. O transplante de órgãos também poderia ser completamente revolucionado. Hoje, os receptores do tipo O enfrentam um dos maiores desafios possíveis. Eles só podem receber órgãos de doadores que também sejam do tipo O que gera filas de espera enormes. A inteligência artificial já está ajudando a otimizar a compatibilidade entre doadores e receptores, analisando vastos bancos de dados de transplantes. Mas olhando mais adiante, a IA poderia orientar tecnologias de edição genética para recodificar órgãos doados, tornando-os universalmente compatíveis. Nesse futuro, o gargalo dos receptores O, esperando por órgãos do mesmo tipo, poderia finalmente deixar de existir. Outro ângulo bastante promissor é a preparação para pandemias. Durante a Covid-19, tivemos uma amostra de como o tipo sanguíneo influencia os resultados da doença e a inteligência artificial desempenhou um papel fundamental em revelar essas tendências. À medida que novos patógenos surgem, a IA poderia analisar rapidamente como os diferentes tipos sanguíneos interagem com eles, oferecendo aos especialistas em saúde pública uma vantagem antecipada no planejamento de tratamentos e estratégias de vacinação. Para os portadores do tipo O, isso poderia significar uma proteção mais rápida e personalizada em futuras crises globais de saúde. Há também um papel importante para a IA no planejamento personalizado de nutrição e estilo de vida. Embora a chamada dieta do tipo sanguíneo seja em grande parte um mito, conexões sutis entre o sangue tipo O e as bactérias intestinais são reais. A IA pode vasculhar dados do microbioma e hábitos alimentares para encontrar recomendações individualizadas. Em vez de conselhos genéricos de saúde, os portadores do tipo O poderão um dia receber orientações de estilo de vida moldadas à sua biologia única. Talvez a possibilidade mais fascinante seja a de que a IA possa ajudar a transformar a própria forma como enxergamos os tipos sanguíneos. Atualmente, o sistema ABO parece simples e bem definido, mas na verdade é apenas uma das maneiras de categorizar o sangue. A IA pode revelar sistemas de classificação completamente novos, mais detalhados, mais preditivos e mais úteis para a medicina. Um dia, o tipo O pode ser apenas a ponta do iceberg, substituído por algo muito mais rico e preciso. No fim das contas, o futuro do tipo sanguíneo. O não é sobre permanecer simples e comum, é sobre revelar uma complexidade escondida, um mapa que a inteligência artificial está nos ajudando a decifrar pela primeira vez. Concorda com tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais conteúdo científico.